Olá, jovem. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Eterno Esboço. Agora são 4h40 da tarde. Eu tenho treino de jiu-jitsu daqui a pouco. Vou aproveitar o embalo para te lembrar de clicar no botão de se inscrever. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma documentação de jornada. E o nosso papo sempre tem continuidade, tá? Lembrando que tem coisas que aconteceram lá no passado que a gente só está conseguindo discutir agora, porque elas fizeram sentido depois de muita observação e vivência. São coisas que a gente percebe e a partir do momento que a gente percebe, a gente começa a mudá-las, certo? É assim que a vida funciona. Pois é, eu sei que eu tô um pouquinho sumido, cara. Eu tava viajando a trabalho, né? Tava lá em Nebraska. E foi um pouquinho complicado, porque deu uma série de coisas erradas, assim, que atrapalharam muito a minha organização. E como eu não vivo só do YouTube, por enquanto, antes de ser interrompido pela Google Assistente, eu tava falando que, como eu não trabalho só com o YouTube, por enquanto, né, eu tive que realmente dar prioridade para esses probleminhas e resolvê-los, porque senão isso comprometeria um monte de coisas da minha vida pessoal. Mas eu estou de volta, depois de uma semana sem postar, né? Que pra mim já foi um baita problemão, porque eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia faltar com as publicações do YouTube e nem com as do Instagram, né? Eu consegui manter com o Instagram porque são vídeos mais curtos, mas dos daqui, cara, precisa de mais tempo, né? Pra editar, precisa de... enfim. Mas o papo é o seguinte, queria falar um pouquinho com vocês sobre a sensação de culpa. Por conta dessa rotina, eu acabei me sentindo muito culpado por não priorizar as coisas que eu tinha me comprometido a priorizar. No caso, os vídeos, a minha produção, o trabalho em si com produção de audiovisual. Eu comecei a me tratar de uma forma muito pesada, sabe? Eu sempre fui muito crítico de mim mesmo. Eu sou um cara que sempre fui muito crítico, sempre me coloquei numa posição de excelência e sempre me cobrei isso. Só que com o passar dos anos, eu comecei a pegar mais leve comigo, né? Mas mesmo assim ainda tem momentos que eu me cobro demais. E esse foi um dos momentos. Eu já estava num momento de muita pressão por conta da vida mesmo. E ficava na minha própria cabeça com aquela conversa de você é incompetente, você não conseguiu fazer algo que você se propôs a fazer. E eu mesmo estava me colocando, eu mesmo estava me agredindo. Isso é muito curioso, porque às vezes a gente espera esse tipo de reação de fora. As pessoas apontarem o dedo para ti, as pessoas te colocarem para baixo. Mas quando você mesmo está se colocando para baixo, aí é um problema invisível, é imperceptível. Sua voz dentro da tua cabeça falando que você não presta, que você não alcança os seus próprios objetivos, cara, é muito venenoso, é um pensamento muito tóxico. E eu tava com essa toxicidade pra cima de mim mesmo, sabe? Eu fiquei assim, por que eu tô me tratando assim? Obviamente eu tive que ter algum gatilho externo pra chegar nessa conclusão. Então em terapia, ou em análise, como vocês preferirem, eu ouvi a seguinte frase: o encontro com a culpa é o encontro consigo mesmo. E aí eu pensei, parei, refleti a respeito, escrevi no meu quadro, dormia e acordava olhando para o meu espelho com essa frase ali: encontro com a culpa, encontro consigo mesmo. E comecei a tentar entender como eu me sentiria quando eu estivesse culpado. Assim, não conseguia, por mim mesmo, ir atrás, retroagir e entender esse sentimento. Então, depois que eu voltei de trabalho e eu tinha passado por essa pressão, e tinha parado de treinar e tinha
esquecido de fazer, esquecido não tive tempo de postar os meus vídeos. Eu falei assim, cara, eu tô me sentindo muito pra baixo. E aí comecei a ouvir esse meu pensamento. Realmente, você não presta, porra, você é um incompetente. Cara, eu falando isso de mim mesmo. Aí estralou. Aí eu falei, é isso, esse é o encontro consigo mesmo. Então ali eu consegui me ver, sabe? Ali é onde eu coloquei essa questão do julgamento, do auto-julgamento e da minha situação, da minha condição atual. Porque quando você erra, você consegue entender que você errou. Como que você vai agir com as pessoas que estão em uma situação dessa, né? Você vai ser acolhedor? Você vai ser rude? Você vai ser egocêntrico? E ali eu consegui me perceber. Porque no momento que eu percebi que eu estava errado e que eu estava me julgando, eu entendi talvez a minha pior face naquele momento. Eu estava sofrendo o meu auto-julgamento em um momento de fraqueza, em um momento de vulnerabilidade, e eu estava sentindo o pior que eu podia oferecer a alguém naquele momento. Eu mesmo. E essa percepção ela é tão interessante porque foi uma autodescoberta. Eu não sabia que eu era capaz de ser tão grosso com alguém tão vulnerável. Então eu tive que fazer isso comigo mesmo e perceber o tanto que eu era intolerante ao erro, ao fracasso, ao fato de não aceitar o esforço, entende? Então assim, cara, eu dei o meu melhor, fiz o possível para eu mesmo não passar a necessidade. E de fato, cara, não passamos necessidade, não passei necessidade, né? Eu falo não passamos porque eu considero meu inconsciente como uma pessoa à parte. Então, não houve essa questão de ter uma necessidade financeira ou algum problema, né? Foi todo o meu esforço, mas por me esforçar demais e em não deixar o básico faltar, eu deixei o extra faltar, que foi a produção de vídeo, que foi o conteúdo do canal, às vezes meus próprios estudos, porque assim, para eu vir falar com vocês aqui, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. São coisas que precisam de um certo tempo, um certo envolvimento. E eu me tratei tão mal, cara, tão mal. Eu falei assim, poxa vida, será que eu faço isso com as outras pessoas também? E a resposta que eu não iria gostar de ouvir, mas é a verdade, provavelmente sim. Provavelmente eu ajo assim com as outras pessoas. Porque se eu faço isso comigo mesmo, eu acabo projetando isso em alguém, né? Essa cobrança, esse excesso de performance. Isso é pesado, cara, isso é muito pesado. E assim, eu tento ser um cara legal com as pessoas, né? Mas inconscientemente a gente não sabe. Muitos dos nossos comportamentos eles são inconscientes. Então, daí a importância de você fazer uma análise, de você ter alguém de fora observando as tuas reações e anotando. Porque eu só consegui chegar nessa conclusão de que eu sou muito rígido com as minhas opiniões, porque alguém lá atrás falou pra mim, há muito tempo, em análise, que observou esses padrões. E o que aconteceu comigo? Eu falei, não tem nada a ver. Né? A fuga, aconteceu a fuga. Eu falo, não, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou um cara completamente empático. Pode ser que sim, eu posso ser um cara empático, conscientemente, mas na hora que o calo aperta, né? Na hora que alguém pisa no meu pé, como é que eu reajo? Entendeu? E eu tô te falando isso porque você provavelmente também não percebe alguma coisa que as pessoas têm te falado muitas e muitas vezes, com muita frequência, e às vezes você pensa que é implicância, né? Às vezes você pensa que não tem nada a ver, eu me conheço muito bem. Quanto mais você fala que você se conhece muito bem, a probabilidade de você não se conhecer é maior, porque você se fecha à compreensão externa de que a verdade ela tem múltiplas faces, né? E essa autodescrição que você tem de si, ela muitas vezes não vai bater com o pensamento que outra pessoa tem de você. Cada pessoa te conhece de um grau diferente, de uma forma diferente. Eu tenho pessoas que me conhecem só no jiu-jitsu, eu tenho pessoas que me conhecem só na internet, eu tenho pessoas que me conhecem na vida real, eu tenho a minha família que me conhece desde que eu nasci.
Todos esses círculos têm uma percepção específica de quem eu sou. Então a recomendação que eu te daria, se a gente estivesse conversando aqui cara a cara, tomando um café, é que considere esses sinais que as pessoas dão a seu respeito, porque muitas das vezes elas estão corretas em relação a você. E a gente se engana, sabe? A gente se engana mesmo. Imagina se ninguém tivesse me dito que eu era uma pessoa rígida nas minhas opiniões. Talvez jamais conseguisse fazer essa correlação entre os dados, né? De que sou rígido com as pessoas porque eu sou rígido comigo mesmo. Então eu preciso às vezes pegar um pouco mais leve, sabe? E eu me considero um cara espiritualizado, eu me considero um cara que gosta de estudar, considero que eu me alimento bem, considero que eu sou bem ativo, mas essa é a minha percepção. A outra pessoa ela tem uma percepção de que, poxa, às vezes a minha alimentação não está muito bem balanceada, né? Existem profissionais especialistas, existem pessoas que às vezes percebem a mesma coisa que um profissional, mas porque está tão óbvio, está tão estampado na tua cara, nos teus hábitos, na tua vida, que só você não percebe, porque você se nega a perceber. Assim como eu fiz, né? Eu me neguei a perceber a minha rigidez, me neguei a perceber a forma que eu me trato. E quando eu me senti culpado, a única pessoa que deveria me confortar era eu mesmo. E o que eu fiz? Me coloquei no chão, me pisei na minha cabeça, sabe? Eu tava fazendo o meu melhor, cara, o meu melhor. Então me senti muito culpado, me coloquei muito para baixo, mas foi bom para eu poder ver e sentir a forma que as coisas funcionam internamente, sabe? E agora eu tenho a referência para poder mudar um comportamento que eu identifiquei como não sendo muito bom. Tá vendo? A análise junguiana ela é muito profunda, ela é demorada por conta disso, né? Dizem que com 5 anos de análise você já ali tem uma bagagem para se tornar talvez um analista e começar a analisar outras pessoas. Eu acho que dependendo da pessoa, acho que talvez até mais, sabe? Porque não é só você ser analisado, né? É encontrar as soluções para isso. Tem gente que é analisado e realmente fala, não quero me comprometer com a solução desse problema, né? Deixa o meu psicólogo anotar o que ele anotar e é isso. Eu só vou lá para desabafar e me sentir bem. Tem gente, isso é super válido, tá? Tem gente que prefere simplesmente ir para lá para desabafar e se sentir bem. Mas no meu caso não. Eu sempre tive essa visão de que a análise era algo para me treinar a ser uma pessoa melhor em ambiente terapêutico, para que eu pudesse utilizar isso fora do ambiente terapêutico. É igual a própria arte marcial. Você treina ali uma técnica no tatame para, se você precisar se defender algum dia, você tem todo esse repertório disponível para você se defender. Não quer dizer que você vai sair usando isso com todo mundo, né? Assim como a análise. Não é porque eu descobri que eu tenho uma facilidade para perceber a arrogância das pessoas que eu vou sair analisando quem é arrogante ou não, né? A gente vai vivendo. Mas no momento que cair na armadilha, que eu perceber a minha arrogância ou o meu comportamento de rigidez acontecendo, eu já tenho ali o gatilho ou a própria referência para poder usar isso e às vezes me desculpar com a pessoa, ou às vezes mudar a forma, se for um relacionamento mais longo, entender como isso acontece nessa dinâmica e mudar a forma que eu me relaciono, né? Tudo isso influencia. Eu acho que é isso. O que acontece? Eu tenho que sair daqui a pouquinho, porque eu vou treinar. Mas eu aproveitei esse tempo, que era o tempo que eu tinha, para poder realmente colocar isso num vídeo e deixar isso claro. A gente não é um robô, sabe? As coisas vão acontecendo, a gente vai errar. E os erros, eles devem ter um propósito na nossa vida, eles devem ter um propósito de ensinamento. Porque os erros nos fazem sentir, sabe? Quando a gente sente, é uma oportunidade de ter um contato com algo interno que está sendo externado. Por isso é muito importante nomear seus sentimentos.
Porque da próxima vez que acontecer, você vai ter a referência, né, sensorial daquele sentimento e você vai saber o que está acontecendo. O pior é quando acontece e você não consegue entender por que aquilo, por que você está sentindo aquela raiva, por que você está sentindo aquela excitação ou aquela agonia ou ansiedade. Tenta entender o que se passa no seu corpo, tenta nomear os seus sentimentos, as suas sensações, que você vai ser uma pessoa muito mais sábia de si. E tendo esse controle próprio, você tem controle sobre as suas reações. Se a pessoa falar alguma coisa a respeito de você, aceite aquilo como uma informação e estude essa informação, tá? Você também, obviamente, não vai absorver isso logo de primeira, mas considera, tá? A pessoa falar que você se equivocou em alguma coisa e múltiplas vezes você começa a ouvir isso de outras pessoas, você está equivocado em relação a isso, considera, porque não é por acaso você está escutando isso, tá? Se você ficou até aqui, eu te agradeço muito, 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 e considera deixar o seu like, considera se inscrever, todas aquelas coisas que você já conhece de outros youtubers, tá? Por favor, ficaria muito feliz, porque estou tentando crescer esse canal aos pouquinhos, né? E eu conto muito com a ajuda de vocês. E outra coisa, além disso, é agradecer e te parabenizar, porque se você está aqui, é porque você está buscando ser uma pessoa mais consciente de quem você é. Então, não é para qualquer pessoa, isso não é fácil, tá? E parabéns por estar buscando o autoconhecimento. Eu vou nessa, daqui a pouco eu tenho que cair na porrada. Mas é isso, galera. Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo sábado. Tchau, tchau.